Você já imaginou uma arma capaz de paralisar um país inteiro em questão de segundos, sem sequer causar uma explosão? Estamos falando de uma bomba que não destrói prédios, não mata soldados instantaneamente, mas que pode desestabilizar governos e colocar exércitos de joelhos em um piscar de olhos. Não é ficção científica, é uma realidade assustadora. Essa arma se chama bomba de pulso eletromagnético, EMP, e, embora ainda seja envolta em mistério, ela é vista no Ocidente como uma das maiores ameaças estratégicas do século XXI. A diferença da bomba EMP em relação às armas convencionais é que ela não usa energia cinética ou explosiva para causar estragos. Em vez disso, ela libera uma intensa explosão de radiação eletromagnética capaz de queimar qualquer equipamento eletrônico em uma vasta área. Imagine um cenário em que todos os sistemas de comunicação, radares, satélites, redes elétricas e até mesmo dispositivos civis, como carros e celulares, se desliguem instantaneamente. Cidades inteiras mergulhariam no caos, sem comunicação ou transporte. Em uma era digital como a nossa, esse tipo de arma é devastador. No Ocidente, o potencial de uma bomba EMP é levado muito a sério. Tanto que, nos Estados Unidos, existem projetos para fortificar a infraestrutura crítica contra esse tipo de ameaça. Especialistas alertam que, se lançada sobre uma área densamente povoada, uma única bomba EMP poderia retroceder a sociedade moderna ao século XIX. Sem energia, comunicação ou a capacidade de operar tecnologias básicas, nossa dependência tecnológica moderna se tornaria uma vulnerabilidade mortal. Historicamente, o conceito de armas EMP surgiu dos testes nucleares nos anos 1960, quando explosões em alta altitude geraram pulsos eletromagnéticos que danificaram eletrônicos a milhares de quilômetros. Hoje, porém, não é mais necessário detonar uma bomba nuclear para causar esse efeito. As EMPs modernas podem ser projetadas para ataques localizados, causando o mesmo nível de destruição eletrônica sem os efeitos devastadores de uma explosão atômica. E a ameaça fica ainda mais real quando um país como a China afirma já possuir essa tecnologia. Autoridades chinesas declararam que seu avanço no desenvolvimento de bombas EMP já está em estágios avançados, e que possuem armas desse tipo em seu arsenal. Esse anúncio acendeu um alerta no Ocidente, pois se a China realmente possui essa capacidade, ela teria o poder de desativar eletronicamente a infraestrutura militar e civil de uma superpotência em segundos. Um ataque EMP da China poderia lançar qualquer país diretamente em uma crise sem precedentes. As consequências de um ataque EMP bem-sucedido são catastróficas. Hospitais sem eletricidade não poderiam manter equipamentos vitais ou conservar medicamentos refrigerados. Sistemas de radar e defesa aérea seriam cegados, tornando uma resposta militar praticamente impossível. Cidades ficariam sem transporte, mercados sem sistema de pagamento e bancos sem acesso a dados financeiros. Não é exagero dizer que uma bomba EMP poderia transformar uma superpotência global em uma nação em colapso, com a recuperação levando anos. O Ocidente está tentando se preparar para essa ameaça, mas a tarefa é colossal. Proteger uma sociedade digitalmente conectada exige um esforço gigantesco. Nos Estados Unidos, existem projetos para criar gaiolas de Faraday, barreiras que protegem eletrônicos de pulsos eletromagnéticos. Mas as defesas ainda são limitadas. Fortalecer a rede elétrica nacional contra um ataque desse tipo é extremamente complexo, e muitos países não estão prontos para enfrentar uma EMP em larga escala. O mais preocupante é que as bombas EMP não precisam ser usadas apenas por grandes potências. A simplicidade de seu design teórico significa que grupos terroristas ou nações menores também poderiam, em teoria, desenvolver versões rudimentares dessa arma. Ao contrário de um ataque nuclear, que gera uma resposta internacional imediata, um ataque EMP pode ser disfarçado, com os resultados catastróficos aparecendo minutos ou horas depois. Com o avanço da guerra eletrônica, a corrida entre defesa e ataque EMP está em pleno vapor. Especialistas de segurança acreditam que a próxima grande guerra não será travada com mísseis e tanques, mas em um campo de batalha invisível, onde a primeira vítima será a rede elétrica. A revelação da China sobre seu arsenal EMP elevou o nível de preocupação no Ocidente, que agora tenta aumentar a proteção contra essa arma silenciosa, mas devastadora. O verdadeiro poder da bomba EMP não está apenas em sua capacidade destrutiva, mas em sua habilidade de expor a vulnerabilidade extrema da nossa civilização digital. E com a China agora afirmando possuir essa tecnologia, o Ocidente se encontra diante de uma ameaça real, que pode redefinir os rumos de futuras guerras. Estudos ocidentais mostram que um ataque EMP, além de colapsar a infraestrutura elétrica, poderia causar uma crise humanitária em semanas, com o colapso do sistema de distribuição de alimentos e água. E com isso, chegamos ao fim de mais um vídeo. Esperamos que você tenha se impressionado com o potencial destrutivo das bombas de pulso eletromagnético e como elas podem transformar o campo de batalha moderno. E agora a gente volta a falar sobre o apagão que acabou atingindo Portugal, Espanha, parte da França, da Bélgica também. Clientes foram vistos estocando leite, produtos enlatados e papel higiênico.
as prateleiras de outros produtos não perecíveis também foram esvaziadas. Os moradores relataram que há um clima de incerteza causado por esse apagão. Como não sabem exatamente o que vai acontecer, muitos foram às lojas para garantir o abastecimento de comida para suas famílias. Fala aí pessoal, sou o Thiago Lima, estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal. Apagão massivo em diversos países da Europa. A semana se inicia com países como Portugal, Espanha e França sem conseguir utilizar serviços públicos, por exemplo. Hospitais tendo grandes dificuldades, pessoas completamente sem energia. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, eles dizem que não sabem ainda o que pode ter gerado esse apagão em massa, mas posso te falar uma verdade? Eles sabem muito bem. Quem é que se lembra recentemente um vídeo que eu fiz, não sei se já derrubaram do canal ou não, mas que a França, por exemplo, estava enviando manuais de instruções para as pessoas. Nesse manual existe uma instrução de como as pessoas fariam seus kits de sobrevivência para urgências. Sabe por quê? Isso está só começando. Essa outra matéria aqui mostra algo que eu falei em 2020, onde o Fórum Econômico Mundial deixou muito claro coisas que iriam começar a acontecer no mundo e que agora, em 2025, podemos dizer que é apenas a ponta do iceberg. Está apenas começando. O Fórum Econômico Mundial são os responsáveis pelos planos do Grande Reset. Mas para que eles consigam alcançar os seus objetivos, eles precisam usar algumas armas. Por um acaso você já ouviu falar de arma de pulso eletromagnético, ou EMP? O que um grande EMP faz? Quando você dirige pela estrada e vê aquelas linhas elétricas, tem aquelas caixas de metal que ficam no alto dos postes. São os transformadores. Existem milhões deles na América do Norte. As linhas elétricas atuariam como antenas e absorveriam essa energia, queimando milhões de transformadores. Um transformador grande é feito sob encomenda. E só tem 2 lugares no mundo que o fabricam: Coreia do Sul e a Alemanha. Se você tirar a energia, não vai ter eletricidade, não vai ter água, não vai ter acesso a comida, nada disso. Então a sociedade vai desmoronar bem rápido. Esse trecho de vídeo que você assistiu faz parte do documentário que eu estou fazendo, que se chama Apagão na Europa, Arma, EMP e o Grande Reset. Esse documentário traz informações que eu não posso trazer de forma alguma aqui no YouTube, principalmente para que esse canal não seja bloqueado como o meu outro canal chegou a 1 milhão de seguidores. Apagão na Europa. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo aí. A presidente da Comissão Europeia disse que estão falando num dos maiores cyberataques da história. Essa é a preocupação. Né? Era essa uma hipótese que você tinha levantado, né? Que ameaçando aí a soberania europeia. Essas são informações que ela cedeu ao Jornal Diário de Notícias de Portugal, né? Ou seja, um cyberataque. Caso você não se lembre, eu vou refrescar a sua memória de algo que eu falei em 2020, enquanto estávamos vivendo o meio da pandemia. Isso que aconteceu nos ensina sobre a segurança cibernética e como nos preparar para o inevitável ataque cibernético global. Isso daqui não é teoria da conspiração, isso daqui não é uma informação qualquer, é do próprio site do Fórum Econômico Mundial, vocês podem conferir lá, eles fizeram essa publicação e dizem mais, eles dizem assim também: isso que houve no mundo mostra que o mundo corre um grande risco de ser interrompido a qualquer momento por coisas como essa que nós estamos vivendo, ataques cibernéticos ou também por uma inflexão ambiental. Eles começam a envolver também o meio ambiente, que no caso é o objetivo principal da agenda da ONU, o 13º objetivo, é claro, que tem o símbolo deles principal, o próprio olho, o qual eles já mostraram aí recentemente, que agora eles estão de olho nos líderes mundiais e eles confirmam isso aqui também, que dizem assim: deveríamos nos preparar para isso na forma cibernética global, semelhante a essa que aconteceu, e que se espalhará muito mais rápido do que isso, como se fosse uma coisa física, como se fosse uma coisa biológica. Essa que acontecerá de forma cibernética, de forma digital, se espalhará muito mais rápido, com um impacto econômico igual ou superior a essa que nós estamos vivendo. O Fórum Econômico Mundial deixou muito claro que os ataques cibernéticos serão como uma pandemia. Não sabemos a hora, o lugar e de onde está vindo, mas que isso seria cada vez mais comum. Eles simplesmente trabalharam com a agenda preditiva.
Agora nós começamos a ver. Vimos isso no ano passado, estamos vendo de novo e, consequentemente, iremos ver cada vez mais nos próximos anos. O que poucas pessoas percebem é que, na realidade, tudo isso é uma grande cortina de fumaça. Falar que é um ataque cibernético simplesmente tira a culpa das costas deles e coloca a culpa nas costas de hackers, que ninguém saberá quem é, e eles podem culpar quem eles quiserem para que eles usem as suas próprias armas. Mas a mídia, sem muito cérebro, acaba quase sempre deixando escapar os pequenos detalhes. Veja aí. Essa queda se deve a um fenômeno extremamente raro que aconteceu em território espanhol. Aí a denominação que foi dada pelo operador do sistema de Portugal foi uma vibração atmosférica induzida. Uma vibração atmosférica induzida? É piada, não é? Esses caras, eles acham que a população está completamente cega, mas existe uma minoria que ainda tem os olhos abertos. Essa minoria somos nós, você e eu. Se você tem os olhos abertos, se você está preparado para isso, você então consegue se safar. Por que a liberdade geográfica é tão importante? Porque você está na Europa nesse exato momento e você consegue sair de lá, seja por via terrestre, marítima ou aérea. Você não sofre as consequências de estar preso, por exemplo, a um emprego, preso a uma moeda, preso, por exemplo, a um local. Abra os olhos e comece a pensar nisso. As possibilidades hoje são gigantescas com a internet, com os celulares. Vou continuar mais um pouquinho aí. A gente está aqui junto com o Killing, né, com os nossos repórteres, levantando o que a imprensa internacional tem falado sobre esse assunto. Eu queria até voltar ao Killing, Cíntia, porque está conectado com outro tema que a gente ia conversar com ele hoje, que é o ataque, está conectado, ou pode estar, né? O ataque americano aos Houthis do Iêmen, Killing, e também teve ataque no Irã. A gente sabe que os americanos, os Estados Unidos de Trump, estão mexendo no vespeiro do Oriente Médio, e a gente sabe que quando mexe no vespeiro, costuma ter resposta. Tem possibilidade, na sua visão, Killing, dessa ser uma resposta ao que aconteceu nesse fim de semana? Bom, vamos entender aí então. Ele está falando que os Estados Unidos, mexendo nesse vespeiro, atacando ali, por exemplo, países do Oriente Médio, nós temos a guerra de Israel com a Palestina, nós temos a Rússia com a Ucrânia, nós temos um sistema que trabalha nas sombras nesse exato momento, sem que a população fique, de certa forma, sabendo o que realmente está acontecendo. Mas, por que você acha que Emmanuel Macron pediu para que as pessoas fizessem os seus kits de sobrevivência? Por que você acha que países como o Canadá, por exemplo, países como a Noruega, emitiram esse mesmo aviso? No Brasil, eu posso dizer que a maioria da população dorme juntamente com o presidente que foi colocado lá na cadeira presidencial. Eles simplesmente vivem numa inércia. E sabe o que eu posso lhe dizer? Quando tudo realmente começar a acontecer de uma forma pesada, o Brasil será um dos países que mais sofrerá as consequências por ter a sua população dormindo. Novamente, ninguém sabe o que acontecerá nos próximos meses, anos. O que eu quero é que estejamos prontos. O que eu quero é que estejamos protegidos. Olha, segundo essa informação que a Cíntia acabou de passar, que vem da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, sim, a Europa tem muitos inimigos, tem inimigos no Oriente Médio, tem também a Rússia como a principal inimiga, e se de fato foi um ataque cibernético, mostra a fragilidade europeia, né? Como que um ataque cibernético pode afetar tantos países e trazer o caos ao continente. E por aí vai. Olha quantas coisas eles estão citando e mostrando que, aparentemente, estamos falando de um ataque cibernético a nível de países, a nível de um continente. Esse daqui é só o primeiro capítulo de uma história que provavelmente veremos a partir dos próximos meses e a partir dos próximos anos, principalmente até o ano 2030. Eu pergunto nesse momento mais uma vez algo que eu já perguntei em vários outros vídeos meus. Você está preparado? Mesmo estando no Brasil, ou principalmente estando no Brasil, um dos países que mais dorme, você está preparado para algo maior que pode estar por vir? A Europa começou a sentir hoje, de forma leve, o que está acontecendo. Nesse exato momento, essas são as informações iniciais. Eu volto em breve com mais informações diante do que pode estar acontecendo lá e diante do que poderá acontecer. Não esqueça de verificar a sua inscrição nesse canal, compartilhe esse vídeo e não esqueça de deixar também o seu comentário aqui embaixo. Valeu!
e até o próximo vídeo.